Agora sim, com som. Desculpa aí, irmãos, nós estamos ainda em processo de adaptação nesse novo modelo, mas eu queria compartilhar com você um pouquinho um versículo que me veio ao coração enquanto eu estava tomando banho. Lá em Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu não sei você, mas de repente em mim bateu aquela sensação de não liberdade. Uma sensação de que de repente eu não tenho mais a liberdade para ir na igreja. Hoje, eu e o Samuel, nós fomos lá buscar os equipamentos para poder fazer essa live. E eu confesso que o meu coração apertou, tive vontade de chorar. Porque é um dia muito especial. Seria um dia em que o nosso coral se apresentaria. Seria um dia em que as nossas crianças fariam alguma apresentação. Mas de repente esse versículo veio ao meu coração. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós continuamos livres. Nós somos livres porque Cristo nos libertou. E nós temos a liberdade nessa tarde de domingo, nessa tarde feliz e alegre, tarde em que nós celebramos a ressurreição do nosso Mestre. E eu quero convidar você para ser livre, para levantar do teu sofá agora, para levantar da tua cama, onde você estiver, e adorar a Deus junto conosco. Porque o Senhor, Ele é digno e Ele está aonde você está. Ele te vê. Assim como Ele nos vê aqui, nós estamos em poucos aqui. Mas o Senhor está neste lugar. Aqui se constitui igreja do Senhor, assim como na tua casa é a igreja do Senhor. Então eu quero pedir a você que está ouvindo, levante, cante, adore, porque você é livre para adorar o Senhor. Nós continuamos livres. Se tem uma coisa que nada pode tirar de nós, é a liberdade para adorar ao nosso Deus. Nós podemos adorar a Ele onde nós estamos. E ninguém pode tirar isso da gente. Ainda que nos tirem a voz, o nosso coração pode adorar a Deus. Ainda que nos tirem o direito de ir e vir, nós podemos adorar onde nós estamos. Ainda que nos tirem a liberdade do nosso corpo, como muitas vezes tem se sentido, ainda assim eu posso adorar o nosso Deus. Ainda assim eu sou livre para adorar. E é para essa liberdade que Cristo te libertou. Se sinta livre, porque Jesus não ressuscitou à toa. Ele ressuscitou para que você fosse livre. E nós vamos adorar e celebrar a Ele com júbilo nessa tarde, com as ferramentas que nós temos. Mas eu quero que você aí da tua casa, que você cante conosco, que você adore conosco, porque o Senhor se faz presente aí. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua misericórdia de geração a geração. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua misericórdia de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia.
Amém? Glória a Deus. E nós viemos aqui nessa tarde para adorar aquele que é a luz do mundo, aquele que tira todas as trevas e que quando ele ressuscitou, foi por amor a mim e a você. E hoje é um dia de celebrar, celebre, se alegre, seja grato. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, eu vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado porque nós temos a liberdade de te adorar, de te exaltar. Oh, Jesus. Tu és bom, Pai.
Veio ao mundo pra vida assim me dar. Pagou o preço que eu não podia pagar. Escolheu morrer para que eu pudesse hoje viver. Melhor presente só tu pudeste me dar. Veio ao mundo pra vida assim me dar. Pagou o preço que eu não podia pagar, que eu não podia pagar. Escolheu morrer pra que eu pudesse hoje viver. Melhor presente só tu pudeste me dar. Não há palavras que possam expressar o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem. Não há palavras que possam expressar o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem. Viveu, morreu, se deu e pagou e reina para sempre. Viveu, morreu, se deu e pagou e reina para sempre. Viveu, morreu, se deu e pagou e reina para sempre. Não há palavras que possam expressar o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem. Tens me feito muito bem. Tens me feito muito bem. Ó Jesus, nós te louvamos e te agradecemos nessa tarde, Deus, porque o Senhor tem nos feito muito bem. E o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda exaltação. O Senhor é digno, meu Pai, porque o Senhor é muito bom. E o Senhor trouxe para nós a liberdade para poder estarmos juntos contigo nesta tarde.
A liberdade para poder falar com o Senhor. A liberdade para poder te ouvir. A liberdade para poder te adorar. Para poder, ó Deus, sentir a Tua presença onde quer que nós estejamos. E, ó Pai, o que nós te pedimos é que o Senhor, ó Deus, vá de encontro a cada coração agora. Que vamos ouvir da Tua palavra, vamos escutar o recado do Senhor através da vida do pastor. Que o Senhor, ó Deus, se manifeste de uma forma especial na vida de cada um que estiver ouvindo esta palavra ou daqueles que vão ouvir, ó Deus, depois, não importa, mas que o Senhor, ó Deus, esteja no controle, na direção, abrindo as portas do coração de cada um de nós. É no nome de Jesus. Nós entregamos esse momento de adoração a Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Quero passar agora a palavra para o pastor Adriano, que vai estar ministrando a palavra. Deus abençoe. Boa tarde, queridos. Graça e paz. É com uma alegria muito grande que nós estamos aqui nessa tarde. Eu quero louvar a Deus porque Deus tem nos dado essas oportunidades e eu quero agradecer muito aí o empenho da Rosinha, da família dela, que tem colaborado para que a gente possa suprir essa necessidade que nós temos de estar ali na casa de Deus, no culto ali. E eu quero agradecer a família dela e eu quero agradecer também ao Biano, que se dispôs a nos ajudar. Ele está fazendo uma carinha feia aqui, para não falar, mas eu tenho dito isso para ele. Ele é um grande servo de Deus, é um homem de Deus, é um homem que tem preocupação com o reino, e eu louvo a Deus porque ele se dispôs a nos ajudar. Não fomos nós que pedimos, foi ele que disse: olha, eu posso ajudar vocês, enxergando as dificuldades que nós estávamos passando, e ele tem nos ajudado, e eu louvo a Deus pela vida dele nesse tempo difícil que nós temos passado. Eu quero compartilhar com você uma mensagem sobre a Páscoa, Nós falaríamos sobre Páscoa hoje, como disse a Rosinha. Nós estaríamos lá na igreja logo mais às 6h30 para poder falar sobre a Páscoa, e esse era o nosso objetivo, e já vínhamos pensando nessa data, mas Deus quis de uma forma diferente nesse ano, e nós nos rendemos sempre ao Senhor. Ele sabe todas as coisas. Apesar de nós nos concentrarmos no Novo Testamento, tendo nas palavras de Jesus o centro da comemoração da Páscoa, a instituição dela, que remete ao Novo Testamento, está na cronologia bíblica um pouco mais atrás. Ela é anterior à palavra de Jesus, a fala de Jesus no Novo Testamento. Está lá em Êxodo, capítulo 12, os versos de 1 a 36. Eu não vou ler tudo, porque senão já vai ficar extenso, e aí se eu ler tudo isso vai ficar mais extenso, mas eu deixo esse texto para você ler. Êxodo, capítulo 12, o verso de 1 a 36, ele tratam sobre isso, Mas eu quero ler uma parte desse texto para você, para a gente entender isso um pouquinho. Então, lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro.
O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Dessa maneira o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Então, a instituição da Páscoa está aqui. Então, a Páscoa começa em Êxodo, capítulo 12, e aí essa orientação vai até o versículo 36, mas nós lemos até o versículo 11. Então, depois de uma série de instruções, o versículo 11 declara que esta é a Páscoa do Senhor. De uma forma resumida, o povo estava sendo retirado da escravidão de 400 anos no Egito. Êxodo significa saída. 9 pragas já haviam sido mandadas pelo Senhor e Faraó havia resistido. Mas a 10ª praga foi a mais dura de todas, a morte dos primogênitos. Então, aqueles que criam em Deus deveriam sacrificar um cordeiro, um por família. E durante toda a noite o comeriam assado com ervas amargosas, que era para lembrar o fim dos sofrimentos naquele lugar. O detalhe mais importante, porém, era que o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos batentes das portas, como sinal de obediência ao Senhor. E, nessa casa, os primogênitos não seriam mortos, eles seriam poupados. Então, era dessa forma que tinha que ser. Então, essa é a orientação que foi dada ao Senhor, porque depois dessa 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, eles iam sair desse período de escravidão ali do Egito. Quando a gente olha para esse texto, né, a gente dá uma lida, porque é necessário que a gente leia ele no todo, né? Nós podemos fazer algumas reflexões. Imagine que sua vida, a dos seus antepassados, se passou toda em um único lugar. E agora uma série de acontecimentos sobrenaturais, culminando com esse último, estão selando sua saída para um lugar que você não sabe onde é. Então, a vida daquelas pessoas foi ali. Dos antepassados delas, foi ali. Elas estavam acostumadas, muitos nasceram ali, eles estavam acostumados para aquele lugar. Mas agora, depois de 9 pragas, nessa 10ª, eles vão sair daquele lugar, mas eles vão para um lugar também que ainda não lhes é dado a saber aonde, a localização, enfim, eles vão ter que sair desse lugar. Para você, que é pai como eu, imagina como ficou o coração daqueles pais ao saber que os primogênitos seriam mortos. Então, nessa última praga, nesse último fenômeno que ali vai acontecer, virá uma praga que vai matar todos os primogênitos do Egito. Tá, mas os que passaram o sangue nos batentes das casas estavam livres. Talvez alguns poderiam dizer isso, né? Agora, isso é verdade. Mas será que nós, diante de situações adversas, como essa que estamos vivendo, do corona ou do Covid-19, ficamos plenamente seguros com as medidas preventivas tomadas? Então, existe o Covid-19, uma série de medidas podem ser tomadas para se evitar, mas a minha pergunta é, nós ficamos totalmente seguros com essas medidas? Não é uma questão de desconfiar de Deus. O problema é maior. Nós confiamos muito em nós mesmos, na nossa capacidade de fazer, de que nós podemos nos proteger e proteger os nossos contra tudo e contra todos.
Não é uma questão de desconfiar em Deus. Quando eu levanto a questão, será que aqueles pais estavam seguros, sabendo que os primogênitos iam morrer, mesmo que eles tivessem passado sangue nos umbrais das portas ali? Será que eles estavam tranquilos? E não é uma questão de desconfiar em Deus. A questão é que nós somos dotados desse sentimento, que nós somos capazes de nos proteger e somos capazes de proteger aqueles que estão à nossa volta ou os nossos. Eu não sei para você, mas para mim essa Páscoa é a mais estranha que eu estou passando. Na minha família, numa data como essa, se não estávamos com familiares, estávamos com amigos ou estávamos com irmãos da igreja. Mas hoje estamos justamente como aquelas pessoas, reclusos dentro de nossas casas. Por uma questão de necessidade e também de providência divina. Na minha casa, né, nós temos a minha cunhada Renata, ela está lá hoje, e isso faz toda a diferença, né, e é muito bom quando a gente tem alguém dos nossos familiares, principalmente quando a gente mora longe, a gente ter perto. Mesmo assim é estranho. E para muitas pessoas isso está estranho. E hoje nós estamos exatamente como estavam o povo de Israel lá no Egito, reclusos dentro de nossa casa. Então, essa Páscoa, nos moldes que ela está acontecendo, pode nos levar a confiar de uma forma diferente em Deus, ou confiar de forma integral nele. Porque aquelas pessoas precisaram confiar em Deus. Elas precisaram acreditar que a obediência delas levaria elas à vida. Não tinha outra coisa para elas fazer, elas tinham que imolar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais das portas, e era isso. Por mais que o coração delas podia estar apertado naquilo que poderia acontecer, na situação de sair dali também e ir para um outro lugar, eles tinham que confiar totalmente nele. No Egito, os sentimentos eram opostos, porque muitas crianças morreram. Em contrapartida, os que obedeceram a Deus tiveram os seus filhos preservados. Deus tem nos dado a oportunidade de nos entregar totalmente a Ele. Deus tem nos dado a oportunidade de confiar totalmente nele. E talvez essa Páscoa seja a oportunidade que nós estamos tendo no nosso confinamento, de não ter ninguém para compartilhar como nós gostaríamos ou como estávamos acostumados, a não ser agora compartilhar com Deus, a entregar a nossa vida e confiança a Ele. Esse texto do Êxodo também tem uma curiosidade, desculpa, só para terminar aqui. Então nós olhamos para essa situação e nós vemos o quanto, querido, essa Páscoa de hoje, e eu acredito que para muitas pessoas com quem eu tenho falado e conversado, nós temos tido tempo. Porque nós não podemos alegar que nós não temos tempo. E tem sido um tempo em que nós podemos estar com Deus. Porque nós vivíamos reclamando que nós não tínhamos tempo, porque nós fazíamos isso, fazíamos aquilo outro, estávamos fazendo um monte de coisas. E agora nós vamos dizer qual é a nossa desculpa. Querido, essa Páscoa aqui, nós temos a oportunidade de entregar a nossa vida totalmente ao Senhor. Confiar totalmente nele. Mas uma segunda situação, esse texto do Êxodo também tem uma curiosidade importante no versículo 4, Êxodo capítulo 12, versículo 4. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O problema não era a falta de um cordeiro, ou a falta de alimento, mas o tamanho da família, que poderia ser muito pequena para um animal grande. Então não era problema com falta de alimento, falta de cordeiro, nada disso. Era uma família pequena que teria que comer um cordeiro grande. E aí há uma outra orientação. Dessa situação nós podemos presumir outras tantas. As necessidades podem ser as mais variadas. Novamente estou dizendo, o problema não era a falta de cordeiro ou a falta de comida. Era uma outra situação. Então nós podemos presumir necessidades das mais variadas.
Podemos ter o dinheiro e não ter o que comprar. Podemos ter o dinheiro, ter o alimento e não termos com quem compartilhar a nossa vida. Situações totalmente diferentes. Infelizmente, temos visto um egoísmo tão grande que alguns fizeram estoque de produtos na sua casa, ao passo que outros ficaram sem nada. Nós vimos aí várias pessoas falando. Pessoas foram lá e compraram caixas de álcool, gel. E aí você passa nos lugares, agora aqui ainda tem bastante. Mas foram vários dias que não tinha para comprar em lugar nenhum. E pessoas que tinham uma necessidade do álcool gel, não tinham. Não tem luva, não tem máscara. Então a gente olha para toda essa situação e vejo que existe um egoísmo muito grande. É muito complicado. Que privilégio tiveram aquelas famílias que puderam se juntar lá no Egito. Eu fiquei imaginando que coisa gostosa que deve ter sido isso, porque as famílias, no gerais, elas eram grandes, mas elas estavam acostumadas àquele grupo ali todo. Agora é cada família com os seus. Mas tiveram famílias que puderam se juntar umas com as outras. Que privilégio essas famílias tiveram por se juntar ali no Egito. Que privilégio se pudéssemos ter outros em nossa casa no dia de hoje para compartilhar não só a refeição, mas a nossa vida. Quantos de vocês, queridos, queriam estar compartilhando a Páscoa de hoje com outras pessoas? Porque isso é comum para todos nós. Então, Páscoa para mim e para você, hoje pode ser a oportunidade de valorizarmos os laços de família, os laços com amigos, de grupos da nossa igreja. Páscoa para mim e para você, hoje pode ser a oportunidade de reacender o desejo de estar junto, compartilhando coisas comuns. Isso é muito importante. Páscoa para mim e para você hoje pode ser a oportunidade de dividirmos o que temos com quem não tem. Não era essa a questão lá. E talvez não seja essa a questão com você, porque você tem. Mas você não tem com quem compartilhar. Queridos, muitas vezes nós abrimos mão desse privilégio de compartilhar com os outros, de estarmos juntos, de vivermos em unidade. Mas hoje, numa Páscoa como essa, em que talvez famílias iam estar reunidas, seria a minha casa, a minha família, a família dos meus 3 irmãos e a família dos meus pais, nós estaríamos na casa da minha mãe. Lembrei isso com a minha mãe de 1 ano atrás. E se não fosse lá, eu estaria com outros, possivelmente com irmãos. Mas hoje nós estamos aonde? Sozinhos. Então é a oportunidade que nós temos de compartilhar, não só refeição, mas vida comum uns com os outros. Isso é tremendamente importante. Quando nós pensamos em relacionamento, isso é tremendamente importante. Como você tem pensado isso? Nessa Páscoa de hoje, que você está passando sozinho, você e sua família. Mas nós temos uma visão, por enquanto, somente do texto lá do Êxodo. Não tem como a gente falar tudo. Então, lá desse texto, eu quero destacar esses 2 fatos. Mas eu quero convidar você agora a ir comigo, lá em Lucas, capítulo 22. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela em Lucas, capítulo 22. Porque nós vamos ao texto que aquela Páscoa lá do Êxodo está remetendo aqui, que é quando Jesus vai celebrar Páscoa com os seus discípulos. Lucas, capítulo 22. O versículo 7. Chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado.
ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Bem, essa Páscoa que nós temos aqui, agora que Jesus está celebrando com os seus discípulos ou seus apóstolos, né, elas têm as duas questões que nós vimos, ou que nós levantamos lá do Êxodo. Primeiro, oportunidade de confiar integralmente em Deus. Os discípulos de Jesus confiaram integralmente no Senhor. Viveram para Ele e viveram para o reino de Deus, desde a sua chamada até o fim das suas vidas. Se você olhar isso, você vai encontrar. Então, é a oportunidade de confiar totalmente em Deus, ou integralmente em Deus, que está sendo renovado nessa Páscoa. Tanto lá na do Êxodo, como nessa aqui de Lucas, é a mesma coisa. 2, a oportunidade de compartilhar não só uma refeição, mas a vida comum com outros. No grupo, eles foram fazer a Páscoa, era uma refeição como a que tinha lá, né? Então, no grupo dos 12, dos apóstolos de Jesus, haviam irmãos de sangue, companheiros de ofício, porque eram pescadores, então haviam companheiros de ofício, e haviam entre eles também amigos. Comeram juntos, riram juntos e choraram juntos. Então nós encontramos essas duas situações, tanto lá no Êxodo como aqui. Oportunidade de confiar integralmente em Deus e oportunidade de compartilhar não só uma refeição, mas a vida comum com os outros. Então a gente precisa pensar sobre isso. Mas eu quero que você dê uma olhada no versículo 15. E disse-lhes, foi Jesus que falou: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Então, para Jesus, a reunião daquele momento, estar com aquelas pessoas naquele momento, era tremendamente essencial, porque dessa Páscoa, ele sai, vai para o jardim do Getsemane, vai orar, e dali é que ele vai ser preso. Então ele diz: eu queria passar esse momento aqui com vocês. Então Jesus enfatiza isso que nós estamos falando. Mas eu quero frisar também com você os versículos 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo que é oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, Jesus aqui vai explicar agora o que é essa Páscoa. Até esse momento que eles estão ali se reunindo, prevalece a forma de sacrifício lá do Êxodo. O sacrifício de um cordeiro para perdão dos pecados. Então, lá o que eles fizeram? Eles sacrificaram um cordeiro. Então, até esse momento que prevalece, tá, é essa Páscoa de lá. É a forma daquele sacrifício lá de trás. Aqui é o fim, esse texto aqui, é o fim do ministério terreno de Jesus. E lá no começo desse ministério, João Batista diz algo sobre a vida de Jesus para esse momento. Então vá lá comigo em João, Evangelho de João, é o próximo aí da frente, o capítulo 1, o versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, lá no começo do ministério de Jesus,
ele enfatiza, João Batista enfatiza, lá no batismo de Jesus, ele enfatiza algo que vai acontecer no final do ministério de Jesus. Porque ele fala assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, até ali, o sacrifício era o sacrifício de um cabrito, de um carneiro, né, de um cordeiro. Mas, a partir de agora, essa história vai mudar. Jesus está sendo entregue para ser crucificado. O corpo dele está sendo oferecido em nosso lugar para retirar os nossos pecados. Porque ele mesmo diz, aqui no texto de Lucas, ele vai dizer que o corpo dele está sendo dado em favor de nós. Está sendo entregue em nosso favor. E aí, a partir desse momento, é ele que substitui aquele animal para entrar agora no nosso lugar, para ser oferecido pelos nossos pecados, por uma única razão: ele não pecou. Lá no Êxodo, a marca do sangue do cordeiro livrou os primogênitos da morte. Aqui, o sangue de Jesus nos livra da morte eterna. Então lá, quando eles passaram o sangue nos umbrais da porta, era para que quando Deus passasse, os primogênitos daquela casa não morressem, porque aquele sangue era sangue de obediência. Agora o sangue de Jesus Cristo nos livra da morte eterna. Vá comigo lá em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, verso 5, nos diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, o sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos purificar. Então, quando Jesus diz que é o sangue dele que está sendo derramado por nós, é algo tremendamente importante isso. É tremendamente relevante. Mas eu convido você a ir a um outro texto, que está lá em João, capítulo 3, o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando eu pego esse texto aqui em Lucas, quando eu olho para esse texto e vejo Jesus dizendo, ó, eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa convosco. Quando ele diz assim, esse aqui é o meu corpo que está sendo dado por vós. Esse aqui é o meu sangue que está sendo derramado por vós. Então eu tenho uma nova história sendo escrita. Jesus foi oferecido como cordeiro, porque é isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no começo do ministério de Jesus. Então Jesus foi oferecido como cordeiro por nós. Ele é a nossa Páscoa. Mas no verso 20 aí de Lucas, ele diz assim, que o sangue dele, no sangue dele, nós temos uma nova aliança. Agora, não mais com o sangue de um animal,
de um cordeiro ou de um cabrito. Mas um igual a nós, um representante da raça humana, vai ser sacrificado. E é uma escolha pessoal, porque Jesus escolhe fazer isso por mim e por você. Então, olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Então, agora não é mais aquele cordeiro, o animal lá do Antigo Testamento, que está lá no Êxodo. Agora é alguém que é tipificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que vem para se oferecer e para derramar o sangue dele por nós. Um representante da humanidade. A nova aliança que ele diz no versículo 20, porque ele diz aí, uma nova aliança no meu sangue, é a oportunidade que temos de nos relacionar com Deus de uma forma direta, sem barreiras, dependendo somente dele. Então eu vou para João capítulo 14, que me diz assim, João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, querido, se nós queremos um relacionamento com Deus, nós precisamos passar por todo esse processo. Tudo isso que eu tenho falado para você até agora, eu preciso buscar isso. Eu preciso desejar. Mas isso só é possível porque Jesus Cristo oferece o corpo dele como sacrifício. Oferece o sangue dele para nos libertar do pecado, para nos libertar da morte eterna e nos dar vida eterna. Então Páscoa tem todo um sentido diferenciado, muito parecido, muito idêntico com o que está lá, porém agora não é mais um animal, agora é um ser humano, representante da humanidade. Foi para isso que Cristo nasceu aqui. E se nós queremos nos relacionar com Deus, nós precisamos reconhecer isso como verdade na nossa vida. Páscoa precisa ser isso para mim e para você. Então, Páscoa para mim e para você é a oportunidade não só de saber, porque muitas pessoas sabem, mas de viver a alegria da salvação. O último texto que eu quero ler para você está lá em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Paulo escreve isso. Romanos 10, de 8 a 13. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá em Romanos capítulo 10, verso de 8 a 13. Como tem sido Páscoa para você? Para mim. A Páscoa de 2020, ela tem sido uma grande oportunidade de confiar integralmente em Deus. Talvez você possa perguntar, mas você não confiava? Eu sou um ser humano igual a você. Tenho as minhas limitações. E nenhum problema de dizer para você que às vezes a nossa fé se abate, se abala. Então, para mim, a Páscoa de 2020 é a oportunidade de confiar integralmente em Deus. Porque nós podemos ter todas as coisas. E mesmo assim sentir falta. Para mim hoje me faz muita falta não estar com pessoas que para mim são
muito relevantes. E eu tenho que confiar totalmente em Deus, que todo esse momento vai passar, porque Ele se faz presente. 2, oportunidade de compartilhar não só uma refeição, mas uma vida comum com os outros. Para mim, a Páscoa de 2020 é a oportunidade que eu estou tendo de valorizar pessoas. Talvez de deixar com algumas picuinhas de lado, porque às vezes a gente faz isso. Quebramos relacionamentos, brigamos com pessoas, deixamos de viver coisas tão importantes porque não damos tanto valor para a vida comum. Precisamos fazer isso. A Páscoa de 2020 me traz a oportunidade de compartilhar não só uma refeição, mas vida comum com outros. Mas quando eu vou para o texto de Lucas, no capítulo 22, os versos de 7 a 20, eu encontro Jesus fazendo as mesmas coisas com seus discípulos que eu estou dizendo para vocês, confiança total em Deus, compartilhamento de vida comum, dando valor a isso. Mas eu encontro algo mais. Eu encontro que para mim e para você, a relevância de Páscoa. Alguém que mesmo sabendo que eu e você somos tremendamente pecadores, que já sabia lá, desde lá, da minha vida e da sua vida, sabia não só daquelas pessoas de lá, mas das de hoje, em todas as que vão existir ainda, enquanto houver mundo. Amou a mim e a você, de uma maneira tão intensa, que resolveu nos dar a oportunidade de relacionar com o Pai, que todos nós queremos nesse momento. Como a gente tem visto falar em Deus, espero que depois que tudo isso passe, as pessoas continuem lembrando em Deus. Mas de uma forma diferente. Uma forma relacional. Não uma forma só de boca, mas de coração. Então, quando eu vou para essa Páscoa aqui, alguém entrou no meu lugar. Alguém quis resolver o problema dos sacrifícios. E agora ele se sacrifica na cruz. E a Bíblia diz que para chegar até o Pai é por ele. Então, Páscoa para mim, em último lugar, é a oportunidade de não só saber, mas viver a alegria da salvação. E essa alegria só está em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a orar comigo. Eu não sei como foi o dia de hoje para você. Eu não sei o quanto você tem se inquietado. Eu não sei, apesar do meu dia estar sendo muito bom, tenho a minha família, posso estar com eles, mas não posso deixar de dizer que é uma tristeza por não poder estar com outros. Tristeza que não é só desse momento, mas são dos dias que nós estamos vivendo, de não estar com muitos, de não poder dar um abraço, de não poder dar um aperto de mão, dias de preocupação. Nós podemos descansar em Deus, querido, porque Páscoa para a gente é isso. E eu quero convidar você a orar comigo, a entregar a tua vida, o teu coração nas mãos dele. Fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça. Senhor Deus, nenhum de nós, ninguém, Deus, dentro da humanidade é digno do Senhor, da sua obra. Ninguém é digno, Senhor, daquilo que o Senhor escolheu fazer por nós, mesmo que a gente não te buscasse, mesmo que não nos importássemos, o Senhor mandou seu Filho. A história é marcada por Ele, antes de Cristo e depois de Cristo. Queremos dizer, Senhor, que nos arrependemos dos nossos pecados, que nos arrependemos das nossas faltas, das nossas falhas,
E sabemos que muitas das coisas que estão acontecendo no tempo presente são consequência dos nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Em tempos tão difíceis em que nós estamos vivendo, em que o coração fica apertado, em que nós não sabemos como resolver, como fazer. Traz à nossa memória que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor mandou o seu Filho na cruz para morrer por nós, como diz a tua palavra, quando nós ainda éramos pecadores. Que o teu amor por nós é imenso, mas traz isso para dentro do nosso coração. Ó Senhor, que esse seja um tempo de nos relacionarmos de uma forma em confiar integralmente no Senhor. Nos leva para perto do Senhor, que a Páscoa que nós estamos vivendo no dia de hoje, ela possa nos aproximar do Senhor e nos levar a confiar em Ti de uma forma integral, não nas nossas forças, mas confiar no Senhor. Que essa Páscoa também, Senhor, possa nos fazer refletir algo que o Senhor tem por muito importante, que Jesus ensinou muitas vezes. Que o outro é importante, que a família é importante, que os irmãos são importantes, que os amigos são importantes, que as pessoas com quem nós dividimos todos os dias no trabalho, ó Deus, na escola, elas são importantes. E que a gente dividir a vida comum uns com os outros é algo muito bom. A Bíblia diz que Jesus disse: eu desejei estar aqui nessa Páscoa, ansiosamente comer essa Páscoa convosco. Que nós possamos desejar da mesma forma. Mas, Senhor, que nós possamos nos lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, para nos dar esperança, para nos colocar numa nova aliança com o Senhor. É o que ele diz no capítulo 22, no versículo 20. O meu sangue é a nova aliança. A essa aliança. Porque agora um representante da humanidade entra no nosso lugar. Senhor, que no dia de hoje o Senhor traga dessa esperança ao coração de cada um de nós, de cada um daqueles que vão ouvir essa mensagem. Que o Senhor traga a alegria e o renovo. Que não há nada melhor do que confiar e viver contigo. Que essa seja a verdade de cada um de nós. Que o sentido de Páscoa para nós seja esse, não outro. Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Jesus Cristo que nos conduz a um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E por meio desse relacionamento com o Senhor, Jesus Cristo nos conduz a um relacionamento de amor para com o próximo, para com aqueles que estão à nossa volta. Nós queremos te agradecer porque até aqui é o Senhor que tem nos sustentado e nos fortalecido. Obrigado por todas as coisas, ó Pai. Obrigado por essa tarde e obrigado por essa oportunidade de te adorar. Nós assim fazemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe. Que a graça do bom Deus se manifeste na tua vida. Que o Senhor esteja com você, te abençoando, guardando, cuidando, dando esperança para você. A nossa Páscoa já aconteceu, há muito tempo. Hoje nós estamos lembrando aquilo que foi feito por nós. Nós temos esperança. Nós podemos ter esperança, isso que é bom. Esse momento vai passar. As dificuldades vão passar, você pode ter certeza. E se o Senhor fizer parte da minha vida e da sua vida, nós vamos sair muito mais fortalecidos desse momento. Que Deus abençoe você. É a minha oração por você. No nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe.